A análise do mercado é uma parte muito importante de um plano de negócios, porque você não pode ter produtos e serviços sem ter quem os compre. E conhecer bem o mercado é fundamental para o sucesso de um empreendedor. A primeira coisa que nós precisamos fazer é a identificação do mercado, ou seja, definir claramente qual é o público-alvo, para quem que nós vamos vender. Nós não podemos imaginar um mercado muito difuso, a não ser que eu esteja vendendo, por exemplo, refrigerante, que se aplica a qualquer pessoa é mercado do refrigerante. Depois de eu focalizar bem e definir esse mercado, eu tenho que identificar o tamanho desse mercado. Muitas vezes a gente tem belíssimas ideias, e essas ideias, na hora que elas vão ser aplicadas, a gente percebe que para que elas pudessem dar dinheiro e valer a pena como negócio, seria necessário a existência de um mercado muito maior do que aquele que se dispõe efetivamente. Vocês viram acontecer o fenômeno quase que inverso a esse em relação à telefonia celular no Brasil. As previsões iniciais eram de um certo volume para esse mercado, um certo tamanho para esse mercado. Com as dimensões de marketing das companhias de telefonia celular, das operadoras, foi possível ampliar muito esse mercado através da venda do telefone com cartão, ou seja, o pré-pago. O pré-pago permitiu uma ampliação enorme no mercado que havia sido inicialmente imaginado para a telefonia celular. Um segundo aspecto é a questão da segmentação do mercado. Ou seja, depois que eu já compreendi qual é o mercado todo, eu já delimitei o que é e o que não é mercado e avaliei o tamanho do mercado, é possível segmentá-lo. O que significa isso? Dividir o mercado em pequenos pedaços. Dividir o mercado de tal forma que eu possa, às vezes, ter soluções específicas para cada um desses segmentos do mercado. Uma das leis de marketing, é uma coisa um pouco jocosa até, seria de quando eu não consigo ser o campeão num determinado mercado, uma das técnicas que eu posso usar é dividir aquele mercado, é segmentar aquele mercado e ser o campeão naquele segmento novo que foi gerado. Um segmento de mercado é chamado de nicho. É uma área do mercado que a gente pode explorar e ser especificamente forte na solução dos problemas ou das necessidades daquele segmento. É muito importante se fazer a análise SWOT. SWOT é uma palavra formada de SWOT. S quer dizer strength, força. O W quer dizer weakness, fraqueza. O O, opportunity. E o T, threat. Threat é ameaça. Então, nós temos aí a formação de uma palavra que significa que nós vamos estudar quais são, dentro da sua organização, os pontos fortes e fracos que ela tem e, no meio ambiente externo, quais são as oportunidades que são oferecidas e as ameaças existentes. Você pode fazer a análise SWOT, deve fazer essa análise SWOT, tanto para o principal concorrente que você tem, para poder compreender melhor os seus pontos fortes e fracos e quais as ameaças que ele pode sofrer, e você pode também fazer a mesma coisa em relação à sua empresa, e deve fazer, para poder ver quais os pontos que você precisa fortalecer na sua empresa, quais os pontos que você até muitas vezes deve abrir mão de competir no mercado por causa das suas fraquezas, quais são as oportunidades que você deve buscar aproveitar e quais são as ameaças que você deve fazer força para se livrar delas. Isso daí, os nossos professores brasileiros, com a sua imensa criatividade, passaram a chamar de análise fofa também, que quer dizer fraquezas ou forças, oportunidades e ameaças. Então,
você tem a análise FOFA, que é a mesma coisa que a análise SWOT.